Olá pessoal, então, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês sobre conversão, um vídeo sobre otimização e vendas, como você faz para otimizar o seu site para realmente trazer vendas para o seu negócio. Atualmente o que a gente tem visto muito aí, muita gente buscando informações de como otimizar o site, agência de marketing, né, para otimizar a parte de SEO. E geralmente o foco dessas pessoas, tanto quem está buscando o serviço e também de quem está executando esse trabalho, o foco geralmente é em gerar tráfego. Muito poucas agências pensam, né, muitos poucos profissionais pensam em que fazer com esse tráfego. São coisas diferentes, tá? Você atrair clientes para o seu site, atrair visitantes para o seu site, e outra coisa é você efetivamente vender para esses clientes. Será que há o momento certo de você atrair pessoas para o seu site? Será que você aumentando o tráfego do seu site, você vai aumentar as vendas do seu site? Será que você já pensou nisso alguma vez? Ou o seu foco foi simplesmente em aumentar o tráfego do seu site, tá? Então, muitas vezes a pessoa se preocupa demais com o número de visitas que tem no seu site. Isso é chamado também de um medidor de vaidade, né? Eu tenho um site com tantas mil visitas diárias. Eu tenho um site com tantas mil visitas mensais. E quantas vendas efetivamente, quantos negócios fechados efetivamente eu tenho com esse site? A verdade é que muita gente que faz otimização de site, muita gente que entrega o seu site para uma otimização de SEO, muita gente que coloca ali, investe em anúncios ou na busca orgânica, ela vê as visitas do seu site crescerem, ela vê esse gráfico de visitas aumentar, mas ao mesmo tempo ela vê também as vendas caírem ou se manterem como estavam antes, ou ainda o resultado é muito pequeno em relação ao investimento que essa pessoa fez no site. Então, se você está passando por isso, está acontecendo com você exatamente isso, você tem investido em tráfego através de otimização de site, do SEO, você tem investido em Google, né, anúncios do Google, e você tem visto que as suas visitas têm aumentado bastante, mas as suas vendas não correspondem a esse aumento, ou caiu, ou você tem ali as visitas, mas o aumento de venda é muito insignificante para o volume que você está investindo. E aí você tem essa sensação, né, de que você está perdendo dinheiro. Então, primeiro a gente pensa em fazer um site, depois que acha que esse site vai trazer grandes resultados, depois você pensa em otimizar esse site para gerar tráfego, e consegue gerar tráfego, mas a venda efetivamente não acontece. E por que que isso não acontece? Fica comigo que eu vou te mostrar agora nos próximos slides como que você pode resolver esse problema. O vídeo não vai ser muito curto, eu pretendo também não estender demais e trazer dicas práticas para que você possa aplicar isso de forma simplificada no seu site, ou ainda poder orientar quem vai trabalhar no seu site para que ele possa trazer melhores resultados para você e para a sua empresa. Hoje, então, nós vamos falar sobre conversão, tá? Sobre o CRO, que é a sigla em inglês para otimização da taxa de conversão. Tá? Então, nós vamos otimizar o site para converter mais. Como eu disse antes, não adianta eu ter um grande tráfego no meu site, um grande número de visitas, se esse meu site não converte. E por que esse site não converte? Muitas vezes o site é lento, o site tem uma aparência ruim, que não inspira confiança, o site é muito difícil, né, utilizar esse site,
Às vezes você está usando coisas antigas no site que demoram mais para carregar, enfim, ou você tenta ensinar o usuário a fazer uma coisa e o usuário não está afim de aprender a fazer nada no seu site. Ele quer resolver as coisas o mais rápido possível. Tá? A boa notícia é que existem estudos científicos sobre o comportamento dos visitantes no nosso site. Então hoje nós vamos falar sobre um desses modelos, sobre um desses estudos, que é o modelo de comportamento de Fogg. Tá? Fogg é um cientista que analisa o comportamento de usuários em site e com o objetivo de aumentar a conversão, ou seja, fazer com que o visitante do seu site faça aquilo que você quer que ele faça. Tá? Esse modelo de comportamento ele diz o seguinte, que o comportamento ele vai acontecer no momento em que você conseguir converger a motivação com a habilidade e o gatilho. A habilidade aqui nós estamos falando da facilidade em que o usuário tem de utilizar o seu site. Tá? Por exemplo, vamos dizer que você tem lá você está oferecendo para o seu usuário para que ele se cadastre na sua lista de e-mail para receber dicas do seu site. E aí você tem um grande formulário para ele preencher. Então, de repente, a motivação dele em relação com a dificuldade que ele tem vai ser pequena. Tá? Nós vamos ver isso com mais detalhes mais adiante. O modelo proposto é esse aqui. Tá? Onde você tem do seu lado esquerdo a motivação, nessa barra vertical, né, no topo ali alta motivação, e na barra horizontal, à sua direita, você tem a facilidade de uso, de utilização, a facilidade de aplicação do seu site. Aqui é onde a sua conversão acontece, e aqui é onde os seus gatilhos, as suas conversões vão falhar. Tem uma outra imagem que eu preparei que facilita um pouco mais ainda o entendimento desse processo, mas você pode também pesquisar por esse modelo de conversão para você poder entender melhor esse assunto que se te interessar. Aqui eu vou trazer as dicas mais práticas e mais fáceis de aplicar para você. Quando nós falamos dos visitantes, né, nós falamos de motivação. É uma das situações ali que vai ajudar o seu usuário a entrar, a fazer aquilo que você quer. Qual é a motivação do seu usuário? De modo geral, quando um visitante chega no seu site, ele já está motivado. Ele já tem uma motivação. Por exemplo, eu acessei o seu site depois de fazer uma busca na internet por uma coisa que eu preciso, por uma necessidade que eu tenho. Então, no momento que eu chego ao seu site, eu estou motivado a tomar uma ação. Tá? É dessa motivação que a gente vai se aproveitar para levar você o seu site tem que aproveitar para me levar a cumprir a ação que eu desejo, né? Já é uma coisa que eu quero e que você quer que eu faça também. Então, quais são os principais motivadores segundo o modelo de comportamento de Fogg? O primeiro motivador é o prazer e o seu oposto, que é a dor. Tá? Esse motivador ele tem mais a ver com o imediatismo. Aquela pessoa que está com dor, ela está com fome, né? Ou ela está com sede, enfim, ela quer resolver aquele problema mais rápido possível. Tá? Ela quer o mais rápido possível resolver aquele problema. Deixa eu passar aqui. Então, está muito ligado também à questão de sexo, fome, e que são os principais motivadores da gente tomar uma ação rápida. Tá? Então, nem sempre o motivador dor vai ser o aplicado para o seu negócio. Mas é importante você fazer uma análise e ver se você pode aplicar, porque esse é um dos gatilhos mais poderosos que você pode utilizar para conversão. É do imediatismo, né? Vai dar aquela coisa de imediato para você. A outra coisa, o outro motivador é a esperança. Né? A esperança e o seu oposto, que é o medo. O medo e a esperança é a antecipação de algum acontecimento. Então, por exemplo,
eu tenho medo que algo aconteça, então eu vou agir antes, né? Então, eu espero, eu estou ansioso por uma coisa. Nós vivemos num país que é bastante ansioso, tem muita ansiedade, as pessoas se preocupam bastante. Então, esse é um motivador também muito poderoso que você pode utilizar para ajudar a converter o seu visitante em lead, em tomar a ação que ele precisa. Tá? O outro motivador é o motivador da aceitação ou rejeição social. Nós temos grande tendência aí a buscar aprovação social. Isso é uma coisa que já remonta aí ao ser humano primitivo mesmo, né? A gente vive em grupos, então nós estamos sempre buscando alguma maneira de nos identificarmos em algum grupo, seja pela roupa, seja pelo modo de falar, enfim, por tudo. Até o fato de você subir uma foto no Facebook tem a ver também com a sua aprovação social, tem a ver com essa aceitação social. E nós temos grande preocupação com isso, né? A nossa preocupação é muito voltada para essa questão de aceitação. Então é importante você ter em mente esses 3 motivadores e escolher quais são os motivadores que você pode utilizar no seu site e qual o momento de você utilizar esses motivadores. Tá? Nós vamos colocar isso em prática de maneira mais simplificada logo adiante. Aí a pergunta é a seguinte: onde começa a motivação? Né? Nós falamos das 3 principais motivações que o usuário pode ter, que é a dor, o prazer, né? Que é o seu inverso, prazer. Nós falamos da esperança, né? Ou do medo que ele tem, que ele pode atender, nós podemos atender essa necessidade dele, essa dor dele, enfim. E também da aprovação social, né? Da aceitação ou rejeição social. Agora, quando é que começa essa motivação? O mais interessante desse ponto é que essa motivação ela não começa no seu site. Ela não começa quando o usuário chega no seu site. O usuário ele tem que estar motivado antes. Né? Alguma coisa, alguma ação motivou esse usuário antes dele entrar no seu site. Então, a hora que ele chega lá, você tem que se preocupar em facilitar a vida dele para que ele cumpra para que ele satisfaça aquela necessidade que ele tem. Então a motivação ela começa com uma necessidade. Essa necessidade leva esse usuário a uma busca na internet e, como resposta à pesquisa, ele pode encontrar então o seu site. E aí ele chega motivado ao seu site. Percebe que na hora que ele chega, você não tem uma influência na chegada dele sobre a motivação. O que você pode fazer, e é importante você analisar isso se é possível, né, no momento e como fazer, é aumentar essa motivação dele. Então, por exemplo, se ele veio com uma motivação, alguma coisa de dor, por exemplo, ele está com uma dor, ele precisa de alguma coisa que acalme essa dor. Tá? E no momento que ele chega, você pode tocar nesse ponto de dor com uma chamada, com um gatilho para que ele execute. Lembra que eu falei antes lá? O gatilho é uma coisa, o gatilho da dor, né? Ele é uma coisa imediata. A motivação da dor é para ser rápido, ele tem que sanar aquele problema na hora. Então, você pode chegar ali e falar, clique aqui e resolva o seu problema. Você tem que pedir para o usuário tomar a ação imediata. Ele quer resolver o problema naquela hora. Tá? Então, o seu site pode aumentar a motivação dele dessa maneira. Cada uma dessas motivações podem ser ampliadas de formas diferentes. Você tem que analisar dentro do seu site, dentro da proposta do seu negócio, como você pode ampliar aumentar essa motivação dele. Tá? Vamos aqui, então, por exemplo, né, preciso de um trabalho, faz uma pesquisa no Google e encontra um site como resposta. Estou motivado e o site tem o que eu quero. Tá? Basicamente é isso aqui. Outra coisa muito importante é a habilidade.
você vai ver em alguns casos aqui, falando de habilidade como facilidade, que é a mesma coisa. A habilidade é a facilidade que o usuário tem em utilizar o que você está oferecendo para ele. Tá? Não adianta você oferecer para o usuário um site bonito, ele entender ali o que é que você quer que ele faça, e ele está motivado para fazer aquilo, e quando ele vai utilizar, ele vê que é muito difícil, ele vai ficar frustrado com isso. Tá? Então, motivação sem ação, sem o usuário tomar uma ação, não vai dar em nada. Tá? A facilidade é mais importante que a motivação. Tá? Se você for escolher alguma coisa para você otimizar no seu site, simplifique. Faça com que ele fique cada vez mais fácil de utilizar. Porque, lembra? O usuário ele já chega no seu site motivado. Se você não tem ali elementos que possam aumentar essa motivação, ou está mais difícil para você aumentar essa motivação dele, naquele momento de chegada dele, conte com a motivação que ele já está trazendo e facilite a ação dele. Quanto mais você facilitar a ação, mais fácil vai ser ele se converter. Tá? Então, como está ali, é mais fácil aumentar a conversão, aumentando a facilidade. Pense em facilitar a vida do usuário. Como eu disse antes, imagine que você quer aí fazer com que o usuário assine o seu boletim para você enviar para ele notícias sobre o seu site, para você mandar para ele em primeira mão as novidades, os artigos do seu site. E aí quando ele vai para fazer a assinatura, ele clica lá, você traz um formulário desse tamanho para ele preencher. Não é verdade? E aí ele vai falar, bom, eu não vou preencher tudo isso aqui para receber a notícia. Quanto mais difícil for o seu processo, maior tem que ser a motivação. Tá? Quanto mais difícil for o processo, maior tem que ser a motivação. Se você tem um formulário desse tamanho, ou até maior, e de repente, para ele preencher, ele vai ganhar um carro como esse, então, aquele formulário, ou até maior, não há problema nenhum de preencher. Mas se você não está oferecendo um carro para alguém que vai preencher um formulário, ou não vai oferecer uma grande quantia em dinheiro para a pessoa preencher o seu formulário, você vai ter que trabalhar a motivação de forma correta e facilitar ao máximo o trabalho desse usuário. Então, a habilidade, como eu disse ali, quanto mais trabalhoso ou difícil, maior tem que ser a motivação. Guarda isso para que você, na hora que for ali, pensa no seu site, entra no seu site e dá uma analisada ali, como que isso está acontecendo no seu site. Quando o cliente chega aqui, quão difícil é para que ele faça a ação que eu quero que ele faça. E procure facilitar essa ação ao máximo. Um erro que até eu já caí, eu pensava antes que para me vender eu tinha que ensinar os meus visitantes a fazer o que eu queria que ele fizesse. Por exemplo, de repente você tem um produto ou um serviço, ou o seu serviço é online, mas ele é um pouco mais complexo, e o usuário, você botou na cabeça que a melhor solução para você é ensinar o usuário a utilizar aquela ferramenta. O usuário não quer ser ensinado a nada. Ele quer resolver o problema dele com 1 ou 2 cliques, ou menos. Ele quer que ele entrar ali e seja muito rápido a solução para ele. Então, procure, invista em facilitar sempre a utilização do usuário. Tá? Não mude a rotina das pessoas. Por exemplo, se você vai convidar a pessoa para um webinar e você descobriu que a sua persona ela vai assistir novela tal hora, não faça o seu webinar naquele horário, porque você não vai ter adesão das pessoas no momento que você quer. Tá? Você não vai ter a atenção delas naquele momento. Elas estão numa rotina que elas já fazem todos os dias. Então procure adaptar a rotina dos seus usuários. Gatilhos. Dispare um gatilho quando seu cliente já estiver motivado, né, e tiver a habilidade. Não adianta você disparar um gatilho quando o seu cliente não está motivado. Tá?
por exemplo, né? Imagine que você, então tá aqui, se for o momento certo, as pessoas agradecerão. Então, eu entrei motivado a fazer uma ação, você deu o gatilho no momento certo e tá fácil para mim fazer. Eu vou me cadastrar, eu vou comprar, eu vou tomar a ação que você deseja que eu tome. Agora, se tiver motivação e for muito difícil de fazer, eu estou motivado a me cadastrar no seu boletim. Mas quando eu clico, tem um formulário gigante. Não vou preencher isso aqui. Outra hora eu preencho, eu não sei se é tão interessante, eu só queria receber a informação e mais nada. Né? Então eu não vou continuar com esse cadastro. E se faltar motivação mesmo que seja fácil, e você der o gatilho e faltar motivação, a pessoa vai ficar irritada ou vai achar que você é um vendedor irritante. Quer ver um exemplo? Imagine que você mande um e-mail para sua lista dizendo assim: compre seu presente de Natal agora, mas está em setembro, né? Você está longe da data. Então, você tem a motivação, aliás, você falta motivação, mas você colocou o gatilho. Então, é importante você acertar o momento, combinar sempre o momento para o usuário, o momento que ele está e o gatilho correto para você efetivar a ação que você deseja. Gatilho quente versus gatilho frio. O que é um gatilho quente? O que é um gatilho frio? Por exemplo, gatilho quente é aquele que você aciona na hora e a ação já dá aquilo que você quer. Por exemplo, um botão de baixar agora, comprar agora, veja agora. Né? Então, você clica e tem aquele produto, serviço na hora que você quer. Ali você clicou e está ali. Você já tem acesso àquele conteúdo, àquele serviço que você deseja. E o gatilho frio é aquele gatilho que você não pode tomar uma ação no momento em que você vê ele. Por exemplo, você está dirigindo, andando na rua, de repente, dirigindo, e você vê um outdoor com o endereço de um site. Então, você dificilmente vai lembrar depois desse outdoor, tá? Dessa ação que você queria tomar. O grande negócio é você colocar gatilhos quentes no caminho de pessoas motivadas. Então, a pessoa está motivada, faça agora, na hora da motivação. E a hora da motivação, se você tem um site, por exemplo, de venda, e o seu visitante chegou naquela hora, aquela hora é a hora de você tomar uma ação. Aí vai depender de qual ação é o momento certo de você tomar. Por exemplo, imagine que você venda carros. E aí os carros que você vende custa 70 mil reais. Não adianta você ter um botão compre agora. Né? É a mesma coisa de você esperar que uma pessoa que quer aprender a nadar, ela chegue na piscina, pule e sai nadando. Ela quer instruções de como fazer, ela quer o passo a passo, ela quer sentir confiança para depois ela comprar. Porque é um produto, é um serviço que tem um valor maior aí agregado. Então você tem que saber o momento certo de você disparar esse gatilho. E as campanhas de e-mail, elas são muito importantes ter gatilhos também, né? Por exemplo, o que é um gatilho? Um gatilho simples, né? Imagine que, falando de datas comemorativas, então, Natal, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais e por aí vai, Dia da Secretária, enfim, o que você desejar divulgar. Ou onde você tiver produtos para vender, ou onde você quiser aumentar o seu relacionamento com o cliente, enfim, por aí vai, né? Você vai analisar isso. Mas se chegar, por exemplo, no Natal, ou no aniversário, ou qualquer data dessa, e você não disparar um gatilho para esse usuário, você vai perder venda. Porque imagina só, não é porque é Natal que o cliente vai lembrar da sua loja virtual para comprar o presente. A menos que você seja uma Amazon da vida, uma Americanas.com, é muito difícil que o cliente lembre da sua loja. Então, por isso é importante o disparo do gatilho através do e-mail. Você dispara, lembra ele, olha, é Natal, tem aqui esses presentes, já tinha visto antes, quem sabe agora seja o momento, olha, é o seu aniversário.
se dê esse presente, por aí vai. Né? Você vai pensar. Imagine que você, falando da facilidade, por exemplo, vamos imaginar que você é uma floricultura, né? Hoje é Dia das Mães, e você manda um e-mail com uma chamada, um gatilho legal, e quando a pessoa entra naquele seu e-mail, quando ela clica ali no seu link, ela chega numa página onde ela pode comprar um buquê de rosas, por exemplo, com um clique. Ela pode clicar ali, informar os dados de pagamento e bum, já tá. Não tem um monte de opções para ela escolher. Ela quer resolver um problema rápido. De repente, ela precisa de uma solução, só quer entregar as flores para a mãe dela. Seja para a mãe, para a secretária, para a amiga, alguém que ela está esquecendo. E naquele momento chegou ali e falou: olha, eu não tenho tempo para ir buscar essa solução na rua. E chegou aqui e está fácil de eu fazer. Eu tenho a motivação e tem a habilidade. Está muito fácil de eu resolver o problema. Então, essa é a importância de você trabalhar também os gatilhos programados, os gatilhos através de e-mail. Não é só mandar e-mail para o cara, olha, né, só dando conteúdo e tal. É legal você dar conteúdo, claro que é. Mas tenha também esses gatilhos, principalmente se você tem loja virtual, quer vender um produto, tem datas comemorativas, ofereça já aquele produto para aquela pessoa naquelas datas, que aí você aumenta a sua probabilidade de vender. Outra maneira de você aumentar as suas chances de venda, né, aumentar a sua conversão, aumentar a sua taxa de conversão, é entender sobre os tipos de comportamento do usuário. Tá? O que quer dizer tipos de comportamento? Nós temos aquele comportamento pontual, que acontece apenas uma vez, né? Por exemplo, quando o usuário entra no seu site e ele se inscreve na sua lista. Ou o usuário entra no seu site, ele compra o seu e-book, ele baixa o seu material. É pontual, ele faz aquilo e ponto. Né? Então você pede para que ele faça isso e ele faz ali e é pontual. Nesse momento aqui, a grande dificuldade que a gente tem é com a habilidade, é com facilitar a utilização do usuário, facilitar que ele faça essa ação, que ele tome essa ação. Por quê? Imagine que ele chegou no seu site a primeira vez, ele pode não conhecer o seu site, ele pode não saber como fazer aquilo. Então, quanto mais explícito isso estiver, quanto mais fácil isso estiver, é o momento de você fazer. E o comportamento periódico, que ocorre durante um período de tempo, né? Como 7 dias, por exemplo. Ele vai lá fazer um curso de 7 dias, um programa de 7 dias para emagrecimento, enfim. Alguma coisa que tenha um período fixado para ele fazer. A maioria das conversões online, elas acontecem nesses dois primeiros pontos, que é o pontual e o periódico. Tá? Por quê? No periódico, ele também está tomando uma ação de um momento de coisa que já é familiarizada para ele. Ele tomou, por exemplo, uma ação anterior, ele se inscreveu. Normalmente, como é que acontece o processo? Né? O visitante ele entra, se inscreve na sua lista, então ele precisa saber como fazer aquilo. Então foi fácil, ele se inscreveu. E aí ele vem consumindo o seu conteúdo. Num segundo momento, ele vem e acessa esse conteúdo para um curso ou para uma situação que vai durar algum tempo maior. E aí ele já tem uma familiaridade com o processo todo. O contínuo, que é aquele que o usuário faz repetidamente. A partir de agora ele está sempre fazendo, sempre tomando aquela ação. O modelo de Fogg tem também uma demonstração para isso, trata isso como pontos por cor, nos momentos em que você vai tomar essa ação e como você medir esse momento do usuário e que gatilhos utilizar, como facilitar essa vida do usuário. Não precisa se preocupar com esse gráfico, dificuldade, que a gente vai facilitar isso aqui. Isso aqui é só para você entender, você pode pesquisar mais a fundo depois. Nós vamos entrar nos pontos mais importantes aqui para você colocar isso já em prática. Tá? Otimização do ponto verde,
que é aquele primeiro ponto ali. Deixa eu voltar aqui. O ponto verde, ó, tá? Então, é o contínuo, aquele que tem uma duração, né, uma duração curta, e aquele que tem uma duração que é continuamente, que vai estar sempre fazendo ali aquele processo. Então, esse é o momento em que o usuário chega no seu site. Tá? Esse é o momento que o usuário chega, o ponto verde. É quando ele inicia um contato com o seu site. Então nós vamos falar desse ponto. E o segundo ponto que nós vamos falar é do segundo momento, é quando ele já está mais familiarizado com o seu site. Então aqui ele está chegando e o ponto azul ele já está familiarizado. Então nós vamos tratar só desses dois pontos para você poder aqui se localizar. No ponto verde, junte ao gatilho um elemento motivador ou facilitador. De novo, procure facilitar ao máximo. Se você não pode motivar, facilite ao máximo. Que o seu usuário, o seu visitante já vem motivado. Então, facilite. Se você tiver que escolher uma das coisas, use a facilitação. Aumente a habilidade, explicando o comportamento com termos que lhe são familiares. Se você sabe, por exemplo, que o seu visitante ele segue um padrão, por exemplo, ele já consome esse tipo de conteúdo, ele já está familiarizado com esse tipo de conteúdo, e se de repente você precisa expor para ele alguns passos a mais, não é tão fácil como só informar o e-mail, por exemplo, e ele não consegue visualizar todo o processo, de repente é interessante você informar para ele aí essa facilidade, né? Você explicar para ele esse comportamento em termos que ele já conhece, que já são familiares para ele, que já usar palavras ou mesmo sinais que mostram que aquilo é fácil, já está dentro do conhecimento dele. Isso vai facilitar muito essa taxa de conversão. Aumente a motivação do sujeito, destacando explicitamente os benefícios da ação. Aqui, como você pode fazer isso? Por exemplo, imagine que... Eu tenho até um exemplo aqui no próximo slide. Tá? Então, aumente a motivação do sujeito, destacando explicitamente os benefícios dessa ação. Vamos ver aqui. Ó. Isso aqui é um dos meus sites. Tá? O meu usuário, o meu visitante, ele vem motivado, no caso desse site aqui, ele vem motivado por uma busca para plano de saúde, para seguro-saúde, né? E aí o que acontece? Na hora que ele entra no site, o que ele está querendo, a motivação dele é conseguir uma cotação do plano de saúde, é conseguir o preço. E qual é a primeira coisa que ele vê no campo de visão, onde os usuários mais prendem a visão? Ele tem aqui o logotipo do produto que ele deseja, ele tem uma seta com a chamada indicando como ele agir, tá? E aqui ele tem só dois campos. Olha que facilidade para ele. Tá? Ele tem dois campos aqui. E eu já estou mostrando 1 de 2. Tá? Então aqui ele já pode ver que tá fácil dele conseguir aquilo que ele quer. Então aumente, voltar um aqui. Aumente a motivação do sujeito, destacando explicitamente os benefícios da ação. Onde é que está aqui? O melhor seguro-saúde com as melhores condições, por exemplo. Aqui, nesse espaço também, a ideia é não deixar isso muito cheio de coisa, não poluir, né? Então, o melhor de você fazer sempre é facilitar, facilite, mostre o caminho. E se você puder, aumente a motivação, tá? Mas facilite ao máximo. Quanto mais fácil, maior a taxa de conversão. Esse site, por exemplo, nós recebemos em média aí, nós temos em torno de 600, 700 visitas por dia no site, e a taxa de conversão dele, nós recebemos em média aí 300, 340 pedidos de cotação por dia desse site. Tá? Então a taxa de conversão é bastante alta. A otimização de ponto azul, que é aquele ponto onde o usuário já está mais familiarizado, né? Ele já conheceu, enfim, ele já teve um contato com o seu produto. Tá? 3 motivadores principais nesse ponto aí. Prazer, né? Que é a sensação, prazer ou dor, a antecipação, a esperança e o medo,
e a social, que é a aceitação ou rejeição social. Esses 3 motivadores são muito legais quando você perceber o momento desse usuário, né? Dependendo daquilo que você vende. Então você teve um contato, aquele usuário já se cadastrou, ele vem recebendo as suas informações e de repente você mandou para ele uma chamada para resolver o problema dele. Olha, agora você pode fazer. Então, nesse caso, o melhor acionador para você resolver isso, para você resolver o problema dele, é faça isso. Compre agora, acesse agora, baixe agora. O melhor acionador para esse ponto vai ser essa chamada de imediata, para resolver. Eu estou com dor, eu quero agora. A minha dor é essa, eu quero agora. Esse é o principal motivador daquela pessoa que já se familiarizou com o seu produto ou serviço. Tá? Aqui nessa imagem, fica um pouco mais fácil da gente entender aquele gráfico do FOG. Né? Então, comportamento desejado acontece quando a motivação, habilidade e gatilho convergem. Então, aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Gatilho, motivação. Se eu tenho motivação e tenho gatilho, eu fico frustrado. Ou seja, eu estou motivado, há uma chamada para eu realizar aquela ação, tem um gatilho, só que eu vi que é muito difícil de fazer aquilo. Eu fico frustrado. Eu tenho motivação, tenho gatilho, mas eu não tenho habilidade. Tá? Então eu fico frustrado com isso. Se eu tenho habilidade e tenho gatilho, eu vou ficar irritado. Né? Como assim? É fácil fazer, tá me chamando para fazer, mas não é o momento. Tá? Por exemplo, como eu dei o outro exemplo, né? Eu usei esse exemplo já, mas é fácil de eu comprar um presente, tá pedindo para eu comprar um presente de Natal, né? É fácil de eu tomar essa ação, mas eu estou em setembro. Então, eu vou ficar irritado, eu vou achar que você é um vendedor irritante. Enfim, não me interessa um presente de Natal em setembro. O que eu vou fazer com esse presente em setembro? Agora, quando você tem a motivação, é fácil de agir, tem alta habilidade e o gatilho está ativado, você chamou ele para ação, ele realiza a ação desejada. Então, se o seu site está tendo muito acesso, aumentou os acessos ao seu site, mas as vendas caíram, o seu site aumentou de forma insignificante as suas vendas, pode ter certeza que uma dessas questões aqui está ficando fora. Tá? Um desses momentos aqui você está perdendo, está faltando alguma coisa aqui. De repente você tem a motivação e o gatilho, mas está muito difícil dele tomar ação. É importante você analisar isso lá no seu site. Tá? Ou de repente você tem a habilidade, está muito fácil, você tem o gatilho, mas você está oferecendo um produto para ele no momento errado, não é o momento dele comprar aquele produto. Então, eu dei o exemplo do Natal aí, mas é como do carro, por exemplo, né, que eu falei também. Você vende um produto que custa lá R$6.000 e de repente você mete um gatilho no cara, compre agora. Ele não vai comprar agora, ele precisa pensar, você vai ter que nutrir esse seu futuro cliente para que ele entenda um pouco do processo, para ele conheça um pouco o que é o produto que ele está comprando, conheça um pouco mais sobre você e aí sim ele tome ação de compra. Tá? Isso é uma coisa bem interessante para você trabalhar quando você entrar no seu site e ver como que esse site está tratando o seu cliente. Vamos aqui para o próximo slide. Para aumentar as conversões, então, o que você precisa, finalmente, o que você precisa para aumentar a conversão? Ajudar as pessoas a fazer o que elas já querem fazer. Ela já quer fazer, né? Se eu pesquisei no Google, né, um outro buscador, Google, sobre uma coisa que eu estou querendo, eu chego no seu site querendo aquilo. Então, aproveite aquilo ali. Ajude as pessoas a tomar a decisão, a conseguir aquilo que elas querem.
toque nos motivadores certos. Tá? Se você está oferecendo, se a pessoa chegou no seu site, por isso que é muito importante você não gerar só o tráfego de forma assim aleatória, né? Você gera tráfego e chega no seu site, o cara ele não encontra no seu site exatamente aquilo que motivou ele a acessar o seu site. Isso dá alta taxa de rejeição. Então, se você está usando, por exemplo, uma cauda longa, que geralmente hoje é o que é mais utilizado para otimizar no SEO, né, o seu site, ele está respondendo a uma pesquisa do cara, a uma pesquisa daquele usuário. Então, ele joga lá no site uma dúvida, uma questão, e o seu site vem como resposta. Só que isso está lá no buscador, lá no Google ele vê que existe aquela... No Google ele vê que existe aquela suposta solução. Mas quando ele entra no seu site, ele não consegue achar aquilo que ele viu lá. Está difícil dele achar aquilo que ele viu. Você tem que pôr aquilo na cara dele. A hora que ele entrar, ele tem que ver, tem que ser a primeira coisa que ele veja no seu site, tem que ser aquilo. Porque é o que ele está buscando, é o que fez ele clicar no anúncio ou na sua página, lá nos resultados orgânicos e jogar no seu site. E cair no seu site. Então, coloca aquilo na frente dele, aquilo que ele quer. Responda a dúvida dele. Tá? Não adianta você responder a dúvida dele só com o description, com o título da página, e no site é difícil dele encontrar o que ele está querendo. Tá? E se ele não encontrar o que ele está querendo, não é por causa disso que ele vai preencher um formulário para receber por e-mail depois. Então, e nem clicar no botão comprar. Então, você tem que ver a melhor maneira de você responder isso para o seu usuário. Compreender os tipos de motivação, né, que a gente falou também, tem a ver com o momento do cliente, que momento ele está, qual é a motivação dele, o que é que torna ele propenso a comprar naquele momento. Dá uma olhadinha nisso, reveja ali e analise. E você tem que analisar, quando você vai otimizar um site, é muito importante que você, dono do site, por exemplo, participe ativamente da otimização. Se alguém está pegando o seu site para otimizar e está falando assim, não pode deixar que eu faço, isso aí já tá errado, porque essa pessoa ela vai entender das boas práticas do Google, por exemplo, do SEO, mas ela não entende do seu negócio. E colocar boas práticas do Google, isso não é otimização. Tá? Isso não é otimizar. Isso é fazer o mínimo necessário. Otimizar é quando você entende a necessidade do cliente daquele site e responde a essa necessidade com aquele site. Esse site tem que responder à necessidade dos clientes daquele nicho, daquelas pesquisas daqueles clientes. Ele tem que responder a isso. Então, a otimização não é só chegar ali, fazer uma descrição, encher de palavras-chave, colocar um título bonitinho. Isso não é otimização. Tá? Torne a ação tão fácil quanto possível. Já falamos bastante disso. Foque na simplificação, simplifique o máximo o seu site. Coloque gatilhos quentes no caminho de pessoas motivadas. Então, a pessoa está motivada, é o momento, faça agora. Ele, como eu acabei de falar, ele entrou no seu site por uma resposta, procurando uma resposta. Entrega essa resposta para ele e dê o botão para ele clicar. É simples assim. Ele quer aquilo, dá para ele o que ele quer. Não fique enrolando, não esconda o que você quer entregar para o seu cliente. Seja obsessivo com seus gatilhos, como se o seu negócio dependesse disso. Ser obsessivo, mas aprendendo a utilizar o gatilho no momento certo. Ser obsessivo aqui, a ideia não é você encher o seu site de gatilhos para todo lado, né, de forma inconsequente, mas é você dar o máximo de oportunidades para o seu cliente tomar aquela ação. Já que tem a motivação, entrega o gatilho para ele. Ele não clicou no primeiro gatilho, faça um trabalho de aumentar a motivação dele, entrega o gatilho para ele. Ele ainda passou por aquele gatilho, aumente a motivação dele e entregue o outro gatilho para ele, outro botão para ele comprar. Tá? Então procure entender o momento que esse cliente está e entregue o que ele está querendo. Próximo slide. Considerações finais. Então, motivação. Vamos lá.
Use esse método para decidir quanto de informação as pessoas precisam para agir. Avalie a motivação que construiu com a cópia do seu site, que vem antes do pedido para ação. Eu vou um pouco além disso, ou um pouco antes disso, que é o seguinte: avalie qual é a busca, o que é que o usuário está digitando lá no buscador e está trazendo ele para o seu site. Aí você vai entender a motivação dele. Tente imaginar o que é que o seu cliente está digitando na pesquisa. E é essa resposta que você tem que dar. Tá? É essa motivação que você tem que responder. É aquela dúvida que ele tem, aquilo que você tem que responder. Aquilo ali, se você colocar o texto do seu site, né, o seu copy, nessa necessidade dele, a chance de você aumentar a conversão é muito grande. Pense se a apresentação do seu site ela motiva ele a clicar na solução, para aquela necessidade que ele veio buscar. Porque ele precisou digitar alguma coisa. O que é que ele digitou? Pergunte, o que é que o meu cliente digitou para chegar aqui? O meu site responde? Ele motiva essa ação ou não? Habilidade. O formulário é fácil de preencher? É fácil de comprar? Como posso torná-lo ainda mais fácil? Pense, tá? Pense como facilitar ao máximo o trabalho de cadastro do seu usuário. Por exemplo, se você tem um formulário onde o cliente tem que preencher endereço, por exemplo, né? Sei lá, começa com o CEP do cara. Existem sisteminhas hoje, você coloca o CEP e já traz o endereço da rua do cara. Aí ele só vai colocar o número da casa e do apartamento, por exemplo, né? Então, facilite. Quando você tiver um formulário longo também, procure começar com um formulário pequeno. Imagine que você precisa do nome, e-mail e telefone, é um dos campos. Peça só esses 3 primeiros. E a hora que ele der OK, aí você leva ele para o próximo formulário. Por quê? Se de repente seu formulário é muito grande e ele pegou nome, e-mail e telefone, e de repente quando ele se deparou com um formulário imenso, que é necessário, não tem como você tirar mais nada daquilo ali, e ele fala, poxa, agora eu não tenho tempo de preencher isso. Isso acontece, por exemplo, com seguros, né? Precisa de vários dados. Como você tem nome, telefone e e-mail, você pode sugerir num segundo momento que ele continue o preenchimento desse formulário. Então você tem como chamar ele de novo para uma ação. Sem contar que quando uma pessoa ela toma uma primeira ação pequena, ela é mais propensa a continuar a ação. Tá? Ela é mais propensa a finalizar o processo. Então aumenta-se a conversão. Se você colocar um formulário grande de cara, você vai ter mais rejeição do que se você colocar um formulário pequeno e depois um formulário grande. E aí, se você tem os dados iniciais dele, você pode trabalhar isso e aumentar a taxa depois de conversão num segundo momento. Tá? Você não perde essas pessoas que estavam interessadas. É mais fácil trabalhar com clientes que já visitaram o seu site do que atrair novos clientes. É mais barato, né? Se você paga anúncio. Gatilhos. Pense em manchetes e em chamadas para ação como gatilhos. Né? O gatilho é quando você tem a intenção de disparar a ação da pessoa. Então pense em posicionar esses gatilhos de forma hierárquica, né? No momento, no local certo. Não adianta você colocar uma chamada, por exemplo, lá embaixo e aonde o cara tem que preencher está em cima. Imagine que a chamada para ação tem que estar do lado do que você está entregando para ele. Clique aqui e receba. Né? Ou onde você está motivando ele, o gatilho pode ser um motivador. Né? Trate isso como uma manchete ali no seu site, como uma notícia, né? Um destaque, e logo em seguida você tem ali o botão para ação. Chame ele para ação. Ok? Bom, por enquanto é isso. Dúvidas podem deixar aqui no vídeo. Eu vou deixar também alguns links para que você possa aprofundar um pouco mais sobre a pesquisa de conversão. E para quem se interessar, deixa aí as perguntas que eu respondo conforme for possível, ok? Então até logo e a gente se vê num próximo vídeo.
Tchau, tchau.